Bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindos a mais um episódio do Wittencast, podcast da Wittenbergs. Estamos dando continuidade à nossa série de podcasts da Semana da Reforma, onde estamos trazendo alguns conteúdos diferentes para vocês. Hoje estamos com a Rafaela Chaves. Oi, pessoal! Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Gabriel para estar aqui e poder falar de um assunto tão importante, que é sobre as mulheres da reforma. Eu me chamo Rafaela e já aproveitando aqui um momento o assunto, eu gostaria de falar que eu tenho uma página no Instagram com algumas meninas chamada Destemidas. A gente fala sobre devocionais, teologia e especialmente nesse mês a gente vai estar falando sobre as mulheres da reforma. Então, se você ouvir esse podcast e ficar mais interessado no assunto, eu recomendo que você dê um pulo lá na página e continue a ler sobre o assunto. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de falar que a Reforma Protestante, para dar um contexto, foi um período muito rico em exemplos de serviço feminino. O trabalho das mulheres se dividia basicamente em 3 categorias. Tinha o serviço no lar, que alimentou a reforma e criou a próxima geração protestante. A própria esposa de Lutero é um exemplo disso. Em segundo lugar, o serviço em lugares de poder, que defendeu ou promoveu a liberdade protestante, e é sobre isso que a gente vai principalmente focar hoje. E o serviço de redação também e publicação, que promoveu o pensamento protestante. Foi muito importante. Nesse tempo, nós tivemos muitas escritoras reformadoras, e a efetiva participação das mulheres na reforma do século XVI foram essenciais. E é muito importante revisitarmos e relermos a história a partir da experiência das mulheres reformadoras, porque parte dessa mudança historiográfica envolveu a exploração de novas vozes, que inclui as vozes das mulheres como participantes ativas e contribuintes para a mudança histórica. Então, hoje, nós vamos falar de 3 mulheres que foram muito importantes para o avanço da reforma e que usaram sua influência, arriscaram suas vidas em prol disso. A primeira mulher é a Margarida de Navarra. Ela foi a primeira princesa reformada, teve uma influência gigante e contribuiu muito para a reforma na França. Ela usou sua posição para espalhar e proteger o protestantismo. Ela nasceu em 2 de abril de 1492 em Angulema. Angulema era uma comuna francesa e ela era uma mulher muito, muito estudiosa. Ela estudava línguas, estudava filosofia, história, teologia, literatura. E quando ela tinha mais ou menos 16, 17 anos de idade, ela se casou com Carlos. Carlos era duque de Alençon. Alençon era uma comuna francesa também. E o casamento foi por questões políticas, tanto que o irmão da Margarida ele estava prestes a ser rei. E durante esse tempo, discussões com outras pessoas trouxeram Margarida à fé protestante. Então, em 1515, o irmão dela, que era o Francis, assumiu a coroa francesa. Ele tinha um profundo respeito por ela, mas ele não era adepto da fé da Margarida. Inclusive, ela esperava que ele se tornasse um defensor político da reforma, porém ele via tudo isso como algo muito perigoso. Então, por causa dele, as pessoas começaram a serem presas, e é aí que a influência política de Margarida entra. Ela usou sua influência para implorar ao irmão dela. Então, ele libertava as pessoas. Inclusive, Berquin, que era um dos nobres franceses, foi preso em 1523, mas ela libertou ele também. E aí, 2 anos depois, ele foi preso de novo para ser queimado na fogueira. E novamente ela libertou ele. Mas, infelizmente, ele foi preso pela 3ª vez. Dessa vez, Francis não permitiu a sua liberdade e ele foi martirizado. Então, ela sempre foi muito abalada, emocionalmente falando, por tudo o que estava acontecendo, mas mesmo assim ela continuava o seu esforço em promover o protestantismo na França. E uma coisa muito interessante é que ela tinha uma enorme habilidade diplomática. Inclusive, foi por causa disso
que ela libertou o irmão dela quando Carlos V, isso em 1525, capturou ele. Então ela fez uma negociação, ele foi liberto. Então essa habilidade que ela tinha, ela usava para libertar as pessoas. Isso foi muito importante nessa época. Na época da reforma na França. Essa batalha, onde o irmão dela foi capturado, deixou ela viúva. Então, mais tarde, ela se casou com o rei de Navarra, que era Henrique II. Quando ela saiu de Paris, ela deixou o irmão dela governando sozinho. E aí é que tudo começa a ficar muito, muito difícil. O reino de Henrique II não foi tocado pela doutrina da reforma. Então ela começou a espalhar isso pelo seu exemplo. E o rei, obviamente, não gostou nada. Ela fazia coisas escondidas dele, fazia cultos particulares nos apartamentos, eles participavam da Eucaristia escondidos, e essas notícias chegaram até o rei, que já estava muito irritado pelas posições teológicas dela. E isso chegou a um ponto muito crítico, porque o rei acabou agredindo ela. Isso fez com que Francis partisse para Navarra, esse acontecimento da agressão do rei em relação a Margarida, e ele ameaçou guerra. E aí Henrique ficou apavorado, ele implorou o perdão da Margarida, prometeu permitir a adoração reformada, e ele prometeu ler sobre o assunto também. Então Francis voltou para Paris e Henrique realmente manteve o seu trato. Porém, o amor que Francis tinha pela irmã dele não mudou a sua posição religiosa. Ele baniu os livros protestantes, ele isolou o povo reformado do tribunal. Além disso, quando a filha da Margarida nasceu, que é a Joana III de Navarra, ele levou ela, ainda criança, para criá-la como uma princesa francesa e católica romana, longe das ideias reformadas da sua mãe. Então percebe-se que a Margarida sofreu muito. A única filha dela foi levada embora por causa da sua fé, então ela pagou um alto preço. Isso não impediu que os serviços dela estivessem sido encerrados aos reformados franceses. Então ela continuou trabalhando muito. E aí algo muito interessante aconteceu em 1531, que foi quando a Margarida se tornou a primeira poetisa do protestantismo publicada. Eu comentei lá no início que a reforma também tinha essa característica de mulheres escritoras. E a escrita dela demonstrava muita compreensão e amor pela doutrina bíblica, além de uma determinação em mostrar mulheres engajadas em discussões intelectuais da época. E aí, uma coisa aconteceu quando uma segunda edição da obra dela saiu em 1533, a Faculdade de Teologia de Sorbonne condenou o volume, chamando ele de luterano demais. Eles falaram isso, mas ela continuou escrevendo e no ano seguinte, o irmão dela ordenou a execução de todos os protestantes e ela trabalhou para proteger eles. Então, sempre quando ela estava em Paris, ele não permitia nenhum martírio por respeito a ela. Mas os apelos dela não adiantavam. Cada vez mais o irmão dela se tornava um católico romano mais rígido e a perseguição se espalhou pelo país. Mas algo legal é que a influência de Margarida fez com que Navarra se tornasse um lugar de refúgio. Então ela convidou alguns protestantes de origem francesa para o palácio dela em Neurac, e ali eles discutiam as escrituras e doutrinas, e ela ficava ouvindo tudo aquilo muito encantada. Então, em 1547, o irmão dela faleceu. E 2 anos depois, em 1549, depois de ter continuado o seu trabalho silencioso de reforma e proteção, ela veio a falecer também. Então a gente vê o quanto que a Margarida foi muito necessária para a reforma, porque ela impediu a morte de muitas pessoas, o que possibilitou o avanço da reforma na França. E antes de morrer, ela disse que tinha certeza que Deus levaria adiante a obra que ele permitiu que ela começasse, que seu lugar seria preenchido pela sua filha, que era Joana III de Navarra, e isso realmente aconteceu, e é sobre ela que a gente vai falar agora, a segunda mulher, que é a Joana, que deu continuidade ao trabalho da mãe dela, né? A Joana foi muito, muito destemida em sua defesa da reforma. A mãe dela trabalhou mais silenciosamente. Já a Joana era totalmente pública, totalmente ousada. Ela vivia para a igreja e trabalhou muito, muito mesmo. Ela nasceu em 7 de janeiro de 1528. Como eu comentei antes, ela foi criada longe da sua mãe para garantir o seu catolicismo romano, o que não adiantou. Não adiantou nada. Francis
decidiu casar ela quando ela tinha 12 anos de idade com um duque alemão, mas ela recusou, mesmo sendo ameaçada. Porém, ela foi forçada e em 1541 ela foi levada para o altar. E aí o marido dela foi para a guerra e ela foi para casa da mãe dela. E aí nesse período que ela estava com a mãe, ela foi apresentada para a fé reformada. E aí, 4 anos depois, o Papa anulou o casamento dela e ela se casou com Antônio, que era o Duque de Vendôme, isso em outubro de 1548. E aí, anos depois, em 1559, ela e ele se tornaram rei e rainha de Navarra. E aí, eu falei que ela era muito ousada. Em 1560, ela fez a profissão pública de sua fé. E aí, foi nesse tempo que o protestantismo cresceu muito e, obviamente, os católicos romanos notaram isso. Então, a Joana começou a ser muito atacada. Na França, a rainha de Médicis conspirou contra ela e mesmo assim ela não parou. Ela continuou fazendo o que ela estava fazendo antes. Ela ajudou a estabelecer uma congregação protestante em Paris. Ela assistia aos cultos publicamente porque ela queria que todo mundo visse que ela estava ali, que aquela era a fé dela. Então, em 1561, a igreja começou a sofrer muita perseguição. E a rainha Catarina fez um plano para que Antônio voltasse ao catolicismo romano e ele claramente, à procura de avanços pessoais, renunciou à fé reformada e ele começou a forçar a Joana a ir nas missas e ela sempre recusava. Então, certa vez, eles tiveram uma briga bem séria por causa disso, que acabou resultando na expulsão da Joana da França. E aí Antônio pegou o filho deles e colocou ele sob o comando de professores católicos romanos conservadores, mas pouco tempo depois ele faleceu, então Joana ficou livre para governar sem obstáculos e nesse tempo ela trabalhou muito. Ela solidificou as reformas iniciadas em 1561, ela restringiu o catolicismo romano, até que em 1563 as coisas ficaram muito difíceis para ela. O rei da Espanha iniciou uma rebelião em Navarra para sequestrar ela, mas a própria esposa dele avisou a Joana e aí ela conseguiu escapar e também acabou evitando um massacre que os reis da França e da Espanha estavam conspirando contra os reformados. E ela continuou, não parou os trabalhos. Em 1566, ela financiou igrejas, estabeleceu um seminário. Depois disso, ela percebeu que uma guerra civil francesa estava chegando e fugiu para La Rochelle, que era onde os protestantes franceses colocaram ela na frente do governo civil e onde ela serviu por 3 anos. Então, durante esse período, algo muito legal aconteceu, que foi quando ela financiou a tradução e a publicação do Novo Testamento em basco. Então, ela realmente deu a vida e o suor pelo avanço da reforma. Ela usou a influência política dela para promover a paz, tanto que em 1569, com a morte do príncipe de Condé, e o exército paralisou. Então ela foi super corajosa, ela se apresentou para as tropas, motivou eles, e aí o exército foi bem sucedido, e isso acabou forçando os católicos romanos a fazerem a paz. Então, depois disso, ela voltou para Navarra, mas infelizmente ela adoeceu por causa de um casamento arranjado que ela não queria. Em seu testamento, ela exortou os seus filhos a permanecerem na fé reformada. Então, ela faleceu em 9 de junho de 1572, quando ela tinha 44 anos. Algo muito lindo sobre Joana foi que ela disse que, mesmo sendo uma pequena princesa, Deus deu a ela o governo do país para que ela governasse de acordo com o evangelho, e tudo estava contra ela: o isolamento, o poder do catolicismo romano, guerras, um marido distante, problemas de saúde, e mesmo assim ela persistiu. Ela continuou trabalhando muito para o avanço da reforma na França, cortou o sofrimento. Então a gente vê o quão essenciais essas mulheres foram e quão corajosas elas foram em usar a sua influência política pela causa da reforma. E a última mulher que eu vou falar agora fez exatamente isso. Particularmente é uma mulher que eu gosto muito. Ela foi muito importante para o avanço da reforma inglesa, que é a Catherine Parr, ou Catarina Parr, que foi a famosa e sexta e última esposa do rei Henrique VIII. Ela teve uma influência muito significativa, tanto politicamente, tanto teologicamente. De 1544 até a morte de Henrique, ela foi um ponto focal da religião reformada na corte, e ela usou a influência política dela para promover a causa da reforma luterana. Ela foi influente em vários papéis, por exemplo, na aprendizagem, já que ela foi madrasta dos filhos reais,
isso acabou tendo influência na reforma inglesa, principalmente porque ela praticamente educou a rainha que finalmente veio a separar a Igreja da Inglaterra de Roma, posteriormente, que era a Rainha Elizabeth I. Então, depois eu vou falar sobre isso. E também o nome da Catarina está envolvido, e depois eu vou explicar o porquê, no reinado da Rainha Elizabeth I, está envolvido no livro de oração comum da Igreja Anglicana. Uma coisa surpreendente aconteceu ali, só para falar bem por cima, depois eu entro nos detalhes. Então ela teve um legado que proporcionou algo que permitiu que o movimento se expandisse mais em reinados sucessivos. Mas ela não teve só influência na educação, ela teve influência na teologia, ela foi escritora de obras teológicas, ela fez uma tradução de salmos ou orações, isso em 1544, que inclusive foi um companheiro estratégico para a litania inglesa de Thomas Cranmer, que era arcebispo de Canterbury. Então, além de fazer contribuições únicas para os devocionais da época, ela também escreveu um livro da Reforma, que era chamado A Lamentação de uma Pecadora, isso em 1547, onde ela trouxe reflexões muito, muito ricas, com muita teologia sólida sobre meditar na cruz. Com isso, ela se tornou a primeira rainha da Inglaterra a publicar uma obra original em seu próprio nome. Além disso, ela financiou traduções para o inglês dos evangelhos de Erasmo, que era um filósofo e teólogo, e com tudo isso ela teve o respeito dos próprios reformadores. Então, assim, os livros dela se tornaram exemplos do usado espírito da reforma. Ela foi uma mulher muito importante para a reforma inglesa. Mas quem foi a Catarina, né? Não se sabe ao certo a data e o mês que ela nasceu, mas sabemos o ano, foi o mesmo ano, inclusive, que Lutero estava obtendo seu doutorado em teologia, que foi em 1512. Ela era filha de Thomas e Martha Parr. A mãe de Catarina era encarregada da educação de muitos jovens da corte. Isso beneficiou Catarina com os tutores da corte e ela acabou desenvolvendo um amor pelo aprendizado. Tanto que isso é muito evidente em toda a vida dela. E aí, quando ela tinha mais ou menos 17 anos de idade, ela se casou com Edward Burke, mas em 1533 ele faleceu. Então, em 1534, ela se casou pela segunda vez. Inclusive, ela ficou bem famosa em relação a isso, como a rainha da Inglaterra que mais ficou viúva e mais se casou. Ela se casou pela segunda vez com John Neville, que era Lorde do Castelo Snape, em Yorkshire. Mas John ficou enfermo, e aí quando ele estava quase morrendo, foi aí que o rei Henrique tomou conhecimento dela, quando ela tinha 30 anos de idade. Inclusive, chegou aos ouvidos de Henrique muitos elogios sobre ela. Ela era muito descrita como uma mulher cheia de virtude, de sabedoria, de gentileza. Um embaixador espanhol escreveu para Carlos V que ela era muito graciosa, era alegre, sabia persuadir, conversar e era ideal para se tornar esposa de Henrique VIII. Então ele pediu ela em casamento, ela não queria muito, até porque a gente sabe, né, da fama que Henrique tinha em relação às esposas, mas ela aceitou e ficou determinada em tirar o melhor proveito da situação. E Henrique tinha um respeito e afeição por ela, tanto que quando ele foi para a França, isso em julho de 1544, ele nomeou ela como sua regente, então ela ficou resolvendo todas as coisas, ela era muito boa nisso, inclusive foi nessa época que ela se tornou muito próxima de Thomas Cranmer, mas algumas coisas bem ruins começaram a acontecer. Como eles eram bem próximos, a Catarina e o rei, ela às vezes conversava sobre questões específicas com o Henrique. Só que uma vez, isso quase matou ela. Em uma certa conversa, ela abordou questões espirituais com ele. Foi algo bem espontâneo da parte dela. Vale lembrar também que Catarina persuadia muito o rei por mais reformas de Thomas e também defendia muito o uso da língua inglesa na adoração, não só o latim. Mas não era sempre que Henrique gostava dessa ousadia que ela tinha. Então, quando ela abordou essas questões, ele ficou muito furioso, eles brigaram e, infelizmente, quem estava presente no local onde eles estavam era Stephen Gardiner, que era um bispo católico inglês, e ele não gostava dela. Então ele tramou uma prisão para Catarina junto com Thomas Cromwell, que é um estadista inglês, primeiro-ministro de Henrique. Então Gardiner usou essa situação da briga entre Henrique e Catarina, que ele presenciou, e eles convenceram o rei de que ela nutria tendências radicais. E aí ela ia ser presa, ia ser morta,
O Henrique concordou com isso, mas ela foi avisada dessa situação antes e isso acabou salvando ela, porque antes deles virem prendê-la, ela foi mais rápida. Ela correu para Henrique, ela pediu perdão, disse que tinha debatido com ele para distraí-lo da dor que ele estava sentindo na perna. Na época ele estava com úlcera e não queria de modo algum ensinar ele ou dar um sermão. Então ele desculpou ela e Cromwell e Gardiner fararam na missão. E aí ela continuou fazendo o que ela estava fazendo antes, agora com mais cuidado, claro. Então ela oferecia estudos bíblicos, reuniões de oração no tribunal. Então, em um contexto bem difícil de intriga e espionagem na corte, ela foi muito, muito corajosa. Agora falando do que comentei sobre Elizabeth, que era filha de Henrique, tudo começou quando a Catarina usou a influência dela para encorajar o rei a trazer para a corte os seus filhos. E aí ele aprovou e Elizabeth escreveu uma carta para Catarina, agradecendo a bondade dela em solicitar isso ao rei. Então a Catarina desenvolveu um carinho muito grande pelos filhos de Henrique, eles gostavam muito dela. E ela influenciou muito a introdução da fé reformada neles. Ela amava muito a Elizabeth, ela se encarregou da educação dela, da educação de Eduardo VI também. Então, assim, a Elizabeth, por exemplo, é um produto da Catarina em certa medida. As crenças dela, a mente aberta, tudo isso veio da orientação de Catarina. Inclusive, a Catarina, antes de morrer, de acordo com Gregório Letti, que era um historiador italiano, disse para Elizabeth que era para ela cultivar as qualidades que ela tinha, porque a Catarina acreditava muito que Deus tinha destinado a Elizabeth para ser rainha da Inglaterra. Ela falou isso para ela e isso realmente aconteceu. Então ela acabou impactando a vida deles e sendo influência no que eles fariam depois. Eduardo VI, por exemplo, apesar de não ter durado muito tempo no trono, depois que Henrique morreu, e vivido só 6 anos depois de ter assumido a coroa, quando ele estava reinando, entre aspas, houve um período de grande avanço para a causa dos reformadores. Nesse tempo, a gente viu a publicação do livro de oração da Igreja Anglicana, que pela primeira vez ofereceu ao povo uma liturgia em sua própria língua. A gente sabe, mesmo tudo isso sendo guiado pelo Duque Seymour, que era o Lorde Protetor dele, tudo foi feito em nome de Eduardo. Então, ele manteve um diário, esse diário sobreviveu, e ali mostra que Eduardo estava ciente do que estava acontecendo. E apesar de ser adolescente, ele era muito inteligente e era a favor, tanto quanto podia, de toda essa movimentação da reforma. E aí, no reinado da Rainha Elizabeth I, a gente vê os 39 artigos promulgados em 1562, que serviu de fundamento doutrinário para a Igreja da Inglaterra. E aí o que eu falei lá no início, Elizabeth amava muito a Catarina, e por respeito a ela selecionou para uso a oração pelo monarca. E a oração pelo monarca foi escrito pela Rainha Catarina Parr. Então, na edição, isso eu tô falando da edição de 1662, do livro de oração comum. Então, assim, sempre se presumiu que o livro anglicano foi composto e editado por clérigos, embora algumas orações tenham vindo diretamente do coração e da caneta de Thomas, ele reuniu material de outras fontes. E saber que, sob o reinado de Elizabeth, o texto de uma rainha da Inglaterra foi incluído por causa dela, no livro é muito surpreendente. Então, a Rainha Catarina, a gente viu que ela influenciou muito a infância deles, consequentemente suas crenças, seus atos. Então, quando o rei Henrique morreu, ela se casou com o Lord Thomas Seymour, que era cunhado de Henrique e tio de Eduardo, por amor mesmo. Mas ele não estava tão afim de casar com ela, não. Na verdade, ele queria casar com Elizabeth, mas, só abrindo parênteses, antes da Catarina ter casado com o rei Henrique, ela e Seymour tiveram um romance que não deu certo, mas agora eles acabaram casando mesmo. Ela ficou grávida e deu à luz a uma menina chamada Mary. Então, em 5 de setembro de 1548, isso foi 4 dias depois do parto, ela morreu de febre puerperal. Então, quando ela tinha 36 anos de idade. Então, assim, Catarina foi muito marcante por vários motivos, pela sua importância, e também ela ficou famosa por não ter sido morta enquanto casada com Henrique. Em 1582, Thomas Bedley, no Monumento das Matronas, descreveu ela como uma das mais virtuosas rainhas da história. Então ela era realmente muito amada, era muito serva, era erudita,
disposta a assumir grandes riscos para o avanço da doutrina protestante, e ela impactou profundamente o avanço da reforma inglesa. Então, além de ter a sua espiritualidade e sua paixão transparecida em suas obras teológicas, onde ela escreveu sobre várias coisas, escreveu sobre abominar o pecado, salvação, receber a graça de Deus, é muito evidente que ela tinha um conhecimento bíblico, inclusive os seus escritos são cheios de teologia sólida, então ela foi muito importante para a reforma inglesa. Isso é só um pouco do que essas mulheres fizeram, e há inúmeras mulheres que foram muito importantes na história da reforma. Eu indico muito mesmo, para quem quiser saber mais, os livros da Ruth Salviano. A Ruth, ela faz um trabalho incrível mesmo. E eu indico 3 livros dela. O primeiro é o Vozes Femininas, no início do cristianismo, que é muito bom. Depois, Uma Voz Feminina na Reforma. E o livro Reformadoras, que ela lançou tem pouco tempo. Então, vocês podem entrar lá no perfil da Ruth e dar uma olhada nessa nova obra dela, que vale muito a pena. Então, eu realmente incentivo muito quem tiver interesse a buscar mais sobre a história das mulheres na Reforma, que é uma história muito linda e muito inspiradora para as nossas vidas também. Maravilha. Foi muito interessante saber dessa oração de Catarina Parr. Se eu fosse vocês, não deixaria isso passar. Iria lá no perfil dela, no @destemidas também, que é a página dela que ela falou no começo, e acompanharia mais o conteúdo que ela e as amigas delas produzem, porque é algo diferente do que a gente vê em várias páginas aí de teologia feminina, feminilidade e tudo mais. É algo bem diferente, muito interessante. Eu mesmo acompanho. Muito obrigado pela presença. Foi um episódio muito bom. Agradeço a presença do ouvinte também. Tem uns outros episódios aí da Semana da Reforma que já soltamos. Podem ir aí no YouTube, no Spotify, qualquer plataforma que você deseja nos escutar. Inscreva-se no canal se estiver no YouTube, siga-nos no Instagram, @Wittenbergs com 2 S no final. Se souber alguma dúvida, se você quer saber mais sobre forma no geral, é só ir lá nas caixinhas de perguntas, todos os dias estão abertas. Qualquer dúvida também pode falar com a Rafaela. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.